Eu sou Jamil Chad e nesta edição do podcast De Cabeça para Baixo, levo vocês para a sala do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Na quarta-feira, dia 10 de setembro, enquanto o Brasil acompanhava o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, a comunidade internacional se reunia para lidar com outro momento dramático da nossa história: o regime militar. O relator da ONU sobre Memória, Verdade e Justiça, Bernard Durkheim, foi explícito. Enquanto o Brasil não for capaz de confrontar os fantasmas desse período, as ameaças à democracia e aos direitos humanos sempre estarão à espreita. Para o relator, há uma linha direta entre a impunidade dos crimes da ditadura e a atual situação no Brasil. E eu tenho o poder e vou intervir em todos os ministérios, sem exceção. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! A tentativa de golpe do 8 de janeiro, disse ele, demonstra os efeitos perigosos de um modelo incompleto de justiça transicional e a necessidade urgente de fazer as contas com o passado para evitar a repetição dos mesmos erros no presente. O relatório, distribuído a todos os governos, dedica 18 páginas a esse diagnóstico. Um dos pontos centrais é o papel das Forças Armadas no Brasil. Após o fim da ditadura, notou Durkheim, foram implementadas algumas medidas iniciais para transformar o setor militar e alinhá-lo com os princípios democráticos. A Constituição de 1988 limitou formalmente a função dos militares à defesa externa, e a criação do Ministério da Defesa buscou colocar o comando sob controle civil. Houve ainda a formulação de políticas de defesa alinhadas ao Estado democrático. Mas, para o relator da ONU, essas reformas ficaram pela metade. A caserna nunca foi de fato integrada à lógica republicana. E o resultado é visível. O relator da ONU também apontou para o papel dos militares no caso do 8 de janeiro. Diz ele de forma contundente, abre aspas, o envolvimento de militares na ativa em cargos políticos e em episódios relacionados à suposta tentativa de golpe de janeiro de 2023 expôs o grave déficit democrático na instituição e mostrou um sério desvio do papel constitucional esperado dela. Fecha aspas. As reformas feitas no sistema de justiça militar também foram superficiais. Não romperam com a cultura de impunidade herdada da ditadura. Persistem resistências às reformas, apego a privilégios e tolerância a abusos. Todos elementos que, segundo o informe, corroem a democracia e devem ser tratados com urgência. Outro aspecto central está na lei da anistia. Segundo a ONU, ela tornou-se um obstáculo significativo à justiça e às perspectivas de não repetição de processos golpistas. A recomendação é clara: a lei da anistia deve ser extinta. O impacto desse pacto de silêncio ecoou até 2023. Sem responsabilização, consolidou-se uma cultura que normaliza abusos e abre espaços para que discursos e práticas autoritárias voltem à cena política, como se viu nos ataques às sedes dos três poderes. As conclusões do histórico informe da ONU são categóricas. A falta de um processo abrangente de justiça transicional deixou o país exposto a ataques recorrentes à democracia, aos direitos humanos
e ao Estado de Direito. Existem saídas? Certamente. O pacote proposto pela ONU propõe mais de 20 medidas para corrigir a rota. Entre elas, se destacam a implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, inclusive com a abertura de inquéritos contra os autores de violações de direitos humanos durante a ditadura. Também é citada a criação de novas comissões da verdade sobre os indígenas, sobre os afrodescendentes e sobre os camponeses. Outra proposta é para que o governo garanta recursos financeiros, técnicos e humanos contínuos para a busca e identificação de pessoas desaparecidas. E que crie uma instituição civil independente e dedicada que será responsável pela exumação, armazenamento, exame e identificação dos restos mortais de pessoas desaparecidas durante a ditadura. A ONU pede também que o Brasil apresente desculpas públicas oficiais a todas as categorias de vítimas de violações de direitos humanos, que converta locais de violações em locais de memória. No campo da educação e das instituições, as propostas apontam para uma garantia da inclusão da história das violações e o ensino de direitos humanos nos currículos, na cultura e na imprensa. Prevê-se a proibição da militarização da educação pública. Ela também recomenda a desmilitarização das agências de polícia militar e proporcionar formação contínua em direitos humanos e história das violações dos direitos humanos a funcionários públicos, professores e membros do judiciário. Ao discursar na ONU, o relator insistiu que a falta de uma resposta aos crimes da ditadura permitiu que ameaças contra a democracia sejam recorrentes, inclusive no dia 8 de janeiro de 2023. Para ele, o Brasil precisa lidar com seu passado para enfrentar os atuais desafios. The lack of a comprehensive transitional justice process to deal with the aftermath of the dictatorship has regrettably led to the recurrent attacks on democracy, human rights. Em sua resposta, o governo brasileiro, representado pela secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Janine Mello, listou os atos do país justamente para lidar com o passado. Entendemos que uma democracia plena deve se ancorar no direito à verdade e à memória, na justiça de transição, na reparação às vítimas e seus familiares e nas medidas para que graves violações de direitos humanos não se repitam. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu uma ditadura militar. Ao longo das décadas que separaram o fim desse período até os dias de hoje, presenciamos o protagonismo de famílias e de sobreviventes, comprometidos com a consolidação da verdade, memória e justiça. Foi nesse contexto que se deu a construção da nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã. Mas ela deixou de fora um aspecto demandado pela ONU: a revisão da lei de anistia. Não se trata, reitera a ONU, de um exercício nostálgico e nem de abrir velhas feridas. A meta é outra: garantir que o país, ao encarar de frente seu passado, seja capaz de construir uma democracia sólida e imune às tentações autoritárias. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A produção é de Mariana de Mello. A edição de som é do Carlos Mello e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira. Este episódio utiliza áudios da Agência de Notícias da ONU e das redes sociais de Jair Bolsonaro.